Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Ivan Gricook da 5576 Marketing e hoje aqui no Pode Harmonizar a gente tem uma dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia da SBD e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, a SBCD. Ela também trabalha com harmonizações diversas, faciais e corporais, além de ser expert em nos deixar mais jovens e atraentes. Ela atende em Goiânia e em Palmeiras de Goiás. Bem-vinda ao Pode Harmonizar, doutora Camila Rodrigues. Obrigada, Ivan. Para mim é uma grande honra ter sido convidada para participar desse podcast. E vamos lá, bater esse papo hoje. Bora, é um prazer ter você aqui, doutora. Obrigada. Doutora, muita gente fala assim sobre a dermatologia, que a dermatologia é skincare. É isso mesmo? Ivan, seria tão simples se fosse só isso, né? Mas eu falo que a dermatologia, ela é um universo médico, porque o skincare é uma partezinha desse tamanhozinho da dermatologia, extremamente importante, mas é isso daqui dentro da dermatologia. Então, a dermatologia foge também da parte estética, porque hoje quando se pensa em dermatologia, o pessoal volta muito para esse olhar só para skincare, para estética. Mas a dermatologia tem todo um mundo médico relacionado a doenças de pele também. Pele, cabelo e unhas. Então vai muito além de ser um simples skincare. Bacana. Doutora, antes da gente começar nas perguntas mesmo, me conta um pouquinho da tua história sobre você. Então, Ivan, eu entrei na faculdade de medicina com 17 anos, me formei aos 23, depois fiz dermatologia, formei nova, depois fiz dermatologia, formei 3 anos de dermato, depois eu fiz uma pós-graduação em cirurgia dermatológica, fiz uma outra pós-graduação em medicina estética, e aí vários cursos e treinamentos e congressos, porque a gente não pode parar. Bacana, isso mesmo. E eu ouvi dizer que você vai dar curso também daqui uns dias, né? Em breve, segredos, são planos para o futuro. Beleza. Doutora, a ideia da dermatologia, muitas vezes ela parece que é você fugir do sol, né? E não parece que é isso que você faz quando a gente acompanha nas redes sociais. Você viaja muito, você vai para lugares com sol, praia, pesca. Como é que você faz para ter uma pele saudável? Quem me acompanha sabe que assim, eu tenho um grande hobby e meu hobby é pescaria. Então, às vezes as pessoas até acham que é um pouco contraditório. Nossa, mas é um dermatologista que gosta de pesca. Mas a ideia não é que a gente não pode pegar sol em hipótese nenhuma. A relação é como você vai se expor a esse sol. Então, eu sim me exponho ao sol no dia a dia. Eu não me privo da minha pesca, que é meu hobby. Eu não me privo de ir em um clube ou de qualquer outro tipo de exposição solar. Porém, sempre com a proteção adequada. Tanto com o uso correto do protetor solar, na quantidade correta, com o fator de proteção correto e nas vestimentas também. Então, chapéu, óculos, roupa, tudo que pode ajudar. Então, a ideia é que você tenha uma exposição responsável e não que você evite essa exposição solar a qualquer custo. Então tem que usar protetor solar também. Protetor solar. E o que eu sempre falo é que assim, o protetor solar, ele já é 50% de todo o cuidado com a pele. Mas esse 50% ele só realmente chega se a gente tiver esse uso contínuo do protetor solar. Não importa se está sol, se está nublado, se é dentro de casa, se é fora de casa. Tem que usar dentro de casa? É uma rotina todos os dias. E o recomendado é que a gente utilize no mínimo 3 vezes ao dia. Hoje é domingão, vou ficar ali em casa à toa vendo TV. Protetor solar de 3 em 3 horas. Nossa. Então, é assim que a gente consegue ter uma exposição solar responsável, com a proteção correta, de forma contínua. Isso deve hidratar a pele também, né? Aí a gente tem um leque assim, de opções. Existem protetores que só vão fazer realmente a proteção solar, mas nós temos hoje protetores que agregam hidratação, que vão ter alguns ativos antioxidantes. Então, hoje a gente tem protetores que são verdadeiros tratamentos mesmo para a pele. Bacana. Vai depender aí da escolha de cada paciente, do que mais gosta de textura, se quer só o efeito de proteção ou se quer esse plus aí de tratamento. Então, as opções hoje Isso são tipo, muitas. o paciente chega na farmácia e compra ou o ideal é, por exemplo, chegar numa consulta e saber o que é essencial? O que acontece? Hoje a gente tem essa disponibilidade em farmácia. Você até pode chegar lá e comprar o que você quiser, o que a blogueira indicou.
Mas quando a gente faz toda essa avaliação dermatológica, nós definimos o fototipo do paciente, nós definimos o tipo de pele do paciente, as necessidades que aquela pele tem, além da proteção solar. Então, tudo isso nos direciona para a melhor definição de qual vai ser o protetor solar que vai se adaptar melhor para aquele paciente. Então, a prescrição correta, ela faz muita diferença. Então, tipo, é como se fosse 50%, mas quando você faz com a prescrição correta, esse 50% vale mais, né? Exato. Exatamente. E daí você já trata a pele também para outras coisas. Exato, isso é bem bacana. Exato. E a gente estava falando agorinha mesmo sobre os cuidados com doenças de pele, né? Que a dermato, ela não é só uma pessoa que cuida da pele especificamente. Existem, tipo, na parte como estética, né? Existem essas doenças. Como é que você vê o cuidado das pessoas em relação à pele, em relação a isso, por exemplo? Olha, eu acho que, assim, quando a gente pensa na parte estética, o brasileiro gosta de ser bonito, gosta de se cuidar. Mas na parte de doença mesmo, o cuidado ainda está um pouco aquém do que deveria. Então, eu recebo demais no meu consultório pacientes que estão com lesões que são suspeitas ou que às vezes já são câncer de pele. Não, doutora, tem 5 anos que eu tenho essa lesão, tem 6 anos que eu tenho essa lesão. Nossa. Então, quando parte para essa parte de doença dermatológica, eu vejo que o cuidado ele deveria ser maior. A atenção ainda não é tão grande assim para doença de pele. E a incidência é altíssima. Não tem um dia que eu não atendo um paciente no meu consultório com diagnóstico fechado para câncer de pele. Nossa. A incidência é muito alta. E geralmente os diagnósticos são tardios. E aqui faz muito sol também, muito né? Então sol. O pessoal tem que se proteger mesmo. Muito sol. E assim, a cultura do uso correto da proteção solar é relativamente recente. Então, quando a gente pega hoje as pessoas com 60 ou mais de idade, tiveram uma cultura que ali na infância, onde é a nossa maior exposição ao sol, de não se proteger da forma adequada. Então, o sol ele vai ter um efeito cumulativo. Desde quando a gente nasce, a gente começa a acumular essa radiação solar e é somatório. Então, tiver essa exposição inadequada, intensa, sem o uso da proteção solar, lá na infância carregam isso hoje. Então, por isso que a incidência ainda é tão alta. Entendi. E, assim, um outro procedimento também que está muito em alta, né, que é o lifting temporal não cirúrgico, ele está sendo muito procurado no teu consultório. O que é esse procedimento, doutora? Eu falo que agora ele é meu mais novo queridinho. Porque desde que eu fiz os treinamentos pro lift temporal, é um procedimento relativamente novo, assim, ele surgiu esse ano. E ele entrega um resultado que até então eu não conseguia entregar com nenhum outro tratamento. Por isso que ele se tornou meu queridinho. Ivan, é uma técnica que, assim, é realmente apaixonante. Nós fazemos 4 pertuitozinhos, assim, furinhos de agulha nessa região mesmo de têmpora. E nós vamos passar um fio nessa região, é um fio definitivo, que ele vai fazer uma tração do SMAS. SMAS é um músculo que ele começa nessa região, ele desce aqui toda a face até a região de pescoço. Então, quando a gente faz isso nessa região, eu estou tracionando essa musculatura desde a região cervical e estou fazendo a fixação dela aqui na parte óssea. Terminei o procedimento, não tem ponto, não tem curativo por fora. Tem que raspar o cabelo não aqui? Não tem que raspar o cabelo, nada. E o mais bacana é que ele, assim, eu falo que é o efeito uau. O paciente deita, ele levanta, ele se olha no espelho e fala, meu uau. Deus, que diferença que esse tratamento me fez. E o lifting é feito para que mais? Assim, para qual que é o objetivo maior? É envelhecimento? Principalmente a flacidez. Então, aquele paciente que vai envelhecendo e vai ficando com aquele rosto mais caidinho, com muita flacidez, aquele rosto mais fininho, mais emagrecido, é o paciente que mais vai se beneficiar dos resultados do lifting temporal. Entendi. E aproveitando o tópico de rejuvenescimento, né, com lifting, tem um monte de tratamentos de rejuvenescimento e todos os tratamentos servem para todo mundo? É tudo igual? De forma alguma. É por isso que eu até falo, gente, cuidado com as blogueiras de Instagram, porque o que funciona para mim não é o que funciona para você, não é o que vai funcionar para o vizinho, para o primo, para o tio. Cada um vai ter um tipo de pele, cada pele tem a sua exposição a fatores extrínsecos que vão modificar esse processo do envelhecimento. Então, cada um vai envelhecer de uma forma e cada um vai precisar de um tratamento específico. Então, quando você chega no consultório e me traz a sua queixa, o seu protocolo ele é totalmente individualizado. Então, eu vou avaliar
avaliar a sua queixa, a sua necessidade, e aí com base nisso, nós criamos o seu tratamento. Se a outra pessoa chegar aqui, vai ser um outro tratamento totalmente personalizado também. E é essa personalização que faz com que a gente consiga resultados tão bacanas. Entendi, bacana. Então, por exemplo, se eu chegar lá, eu cheguei lá, eu tenho que fazer um botox, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, um preenchimentozinho para levantar, mas uma pessoa mais velha, ela já pode ser... Ou, eu tenho indicação para lifting, não? Não, você Ainda não não? teria indicação para lifting Tá. temporal. Não, você não é o perfil de paciente. Então, assim, você já tem um rosto que tem uma firmeza legal, você tem um rosto que tem uma quantidade de tecido adiposo que é legal, então você não é um paciente que teria grandes resultados com o lift temporal. A gente precisaria de um paciente com grau maior de flacidez e com rosto que eles que vão envelhecendo, vão perdendo muita estrutura Tipo um bulldog, óssea, assim. mais bulldog, aquele rostinho que vai ficando mais emagrecido. Então, Entendi. você não é, por exemplo, um paciente que iria se beneficiar de um lift temporal, mas poderia se beneficiar de um botox? Poderia, todo mundo se beneficia de um botox. Poderia se beneficiar de um preenchimento aqui dessa região? Ok. Então, assim, é realmente personalizado o tratamento. É bacana. E, doutora, outra coisa, assim, você usa diversos produtos para bioestimulação de colágeno, né? O colágeno, ele é, digamos, o pessoal fala do banco de carbono, mas o banco de colágeno é o que é mais valorizado de verdade. E, assim, o que é bioestimulação de colágeno? Você que é dermato, assim, que você que entende disso, o que é bioestimulação de colágeno? Hoje nós temos assim um leque, né, Ivan, de opções para fazer esse bioestímulo de colágeno. Tudo que você coloca no seu organismo, que ele vai estimular o nosso fibroblasto a produzir o colágeno, recebe o nome de bioestimulador de colágeno. Mas aí cada substância, ela vai fazer essa estimulação de uma determinada forma. Por isso que a gente tem tanta opção aí no mercado. A gente tem hoje fio de PDO. Fio de PDO ele vai funcionar como um estimulador de colágeno também. Mas aí já é uma coisa, um elemento físico que é colocado ali que faz com que a célula vá produzir colágeno. Nós temos outros que são líquidos, nós temos outros que são partículas sólidas. Mas tudo que é injetado no seu organismo, que estimula essa célula a produzir o colágeno, recebe esse nome de bioestimulador de colágeno. Entendi. E qualquer pessoa pode fazer essa bioestimulação? Quando que ela é indicada, por exemplo? Olha, eu costumo dizer que qualquer pessoa após os 30 anos vai ter indicação sim de fazer o bioestimulador de colágeno, justamente para criar esse banco que você disse de colágeno. A gente sabe que depois dos 30 anos nós começamos a ter uma deficiência nessa produção própria nossa de colágeno. Então, se você quer criar esse banco de colágeno, o ideal é que você comece a estimular pelo menos uma vez no ano a partir dos 30 anos de idade. Passou ali dos 30 anos, ou às vezes até antes, se alguma pessoa tiver uma genética para um envelhecimento mais acelerado. Mas, na média, a partir dos 30 anos, todo mundo teria indicação de fazer pelo menos uma vezinha no ano um bioestímulo de colágeno. Entendi. E o produto vai depender também de cada caso, né? Vai o tipo depender de cada procedimento caso, da região que a gente quer tratar. Então, se eu quero estimular colágeno nessa parte do rosto, eu tenho produtos que são melhores. Se eu quero fazer um estímulo em pálpebra inferior, que é uma areazinha às vezes mais difícil de tratar, nós vamos ter outras opções de bioestimuladores. E também pelo tempo. A gente tem bioestimulador que vai estimular por 6 anos, por 1 ano, por 2 anos. Tudo isso conta também. Bacana. E, doutora, um outro carro-chefe, né? Além do lifting temporal, um outro carro-chefe na tua clínica é a harmonização glútea com o PMMA principalmente, né? Por que o PMMA? Eu costumo dizer que o PMMA, eu gosto muito de trabalhar com ele porque eu prezo muito por resultado e segurança. E não tem hoje um outro produto que consiga me entregar o resultado que eu consigo com o PMMA com a mesma segurança. A gente tem outras formas de estar trabalhando o glúteo também, mas eu só vejo os resultados que eu gosto de entregar para os meus pacientes quando eu trabalho com PMMA. Entendi. Mas, assim, e tem muita gente que tem receio do PMMA, né? Tipo, tem como fazer harmonização glútea com outros produtos também? Tem sim. Por exemplo, o ácido hialurônico, que as pessoas colocam ele como o bonzinho aí de toda a história, é um produto que também pode ser utilizado para volumização glútea. Sinceramente, o resultado não chega nem nos pés do PMMA.
Eu sou muito sincera, eu jogo muito aberto, eu explico isso para os meus pacientes. Mas, sim, é possível que a gente faça o ácido hialurônico. Ele é um volumizador. Então, ele vai aumentar esse bumbum. Não vai interferir muito na flacidez, não vai interferir muito na parte de celulites. Mas, para quem quer só agregar volume, ele é um expansor de tecido. Ele é para casos bem mais específicos também, né? Sim, e casos onde a gente não precisa de volumes muito grandes. Porque você não tem como fazer um lago ali de ácido hialurônico. E o ácido hialurônico, totalmente diferente do PMMA, ele é um tecido que a gente chama de morto, quando ele é colocado ali. Ele é um gel, ele não estimula seu crescimento tecidual, ele não faz vasos sanguíneos novos chegarem na região. Então, ele está ali. Se você tem uma infecção no ácido hialurônico, é um tecido morto. Tem como retirar? Tem como retirar e vai ter que retirar nesses casos. Mas é muito mais difícil tratar a complicação glútea com ácido hialurônico do que qualquer vírgula de complicação com PMMA. E não é o que as pessoas pensam. Eles acreditam que o ácido hialurônico é muito seguro e está tudo ok. Ele é muito seguro em pequenas quantidades para face. Quando a gente está falando em glúteo, que para eu ter resultado eu preciso de ter um volume um pouco maior, essa segurança do ácido hialurônico cai muito. E uma coisa esse ponto é bem interessante, porque, por exemplo, assim, o PMMA, ele é encapsulado, né? Sim. Como é que é esse processo, assim, tipo, como é que funciona isso na pessoa? O PMMA, quando a gente olha, ele vem ali naquela seringa e a gente enxerga como um gel. Aquilo ali a gente realmente tem um gel, mas ele na verdade é um veículo carreador das micropartículas do PMMA. Quando a gente injeta aquilo ali na musculatura, esse gel carreador ele vai ser totalmente absorvido e vão ficar essas micropartículas que vão funcionar como estimuladores teciduais. Então, essas micropartículas que estão ali de 40 micras, elas não conseguem ser fagocitadas pela nossa célula, então fica ali. O nosso organismo vai criar uma cápsula de colágeno em volta de cada partícula mesmo, de forma que essa partícula fica ali presa no local e a gente vai ter toda uma produção tecidual em volta disso. Tanto de colágeno, como de novas fibras, de novos vasos sanguíneos. E é esse novo tecido próprio, tecido endógeno, que vai ser construído em torno daquelas partículas e vai ser responsável por todo o resultado. E não tem risco nesse tecido, não, de acontecer qualquer coisa, por exemplo? O tecido ele é seu. As micropartículas estão ali encapsuladas. Se o produto for de qualidade, injetado no local correto, ele vai ficar ali o resto da vida estimulando aquele tecido que é seu. Então, o PMMA ele agrega volume com tecido autólogo. O seu próprio tecido que expande para dar todo aquele resultado. Bacana. Então, por exemplo, assim, se a pessoa, o médico aplica o PMMA, então o PMMA ele tem o tamanho de 40 micra. Então, tem essa volumização do produto, mas tem a volumização do tecido, não é isso? Na verdade, a volumização do produto em si nem é tão grande, porque a gente está falando assim, são milhões de micro próteses. Então, assim, se a gente pensar só nas micropróteses, nas micropartículas, isso não é o suficiente para a gente colocar volume ali no paciente. Então, o volume tecidual, 80% dele vai ser de tecido pelo próprio organismo, que foi produzido pelo próprio organismo. Que bacana. Então, assim, é tecido seu que está sendo aumentado ali no local. Por isso que eu falo que eu gosto do PMMA por isso, porque ele me entrega um resultado que eu não tenho hoje outro produto que consegue me entregar. Entendi. E, doutora, você colocaria PMMA em você? Onde mais? Porque assim, eu acho que não tem uma área que não está tendo PMMA, não. Eu tenho PMMA, eu fiz minha harmonização glútea, eu fiz em 2014, Ivan. Então, assim, o ano que vem já tem 10 anos que eu tenho em mim. Então, já assim, não sou uma bomba relógio que a gente escuta do pessoal, vai acontecer isso depois de tanto tempo. E não só em mim, mas assim, minha irmã tem, a mãe tem, o marido tem. E se não fosse um produto da minha total confiança, primeiro que eu não colocaria a minha própria saúde em risco e muito menos a saúde das pessoas que são as mais importantes da minha vida. Certo. Então, eu tenho e quero colocar mais. Massa. E fugindo um pouquinho do roteiro, assim, doutora, você é membro da SBD, né? E tem muita conversa sobre você fazer PMMA e ser membro da SBD? Tipo, o pessoal te critica por isso? Muito, Ivan. Essa é uma briga. Dentro da sociedade, eles têm um regime assim muito... Nem sei se eu poderia usar a palavra arcaica, mas
São pessoas que acreditam nos boatos do PMMA lá do começo e não acompanharam os estudos, as evoluções. Então, ainda é uma sociedade muito fechada para essa discussão. A gente escuta muito pouco, discute muito pouco disso dentro da sociedade. Porque uma coisa que a gente tem visto muito, por exemplo, no MWC desse ano, de 2023, tiveram, acho que foram 10 ou 15 palestras sobre o PMMA, teve live injection, né, teve vários stands com PMMA. Então, assim, o Dr. Ivan Hollenberg, por exemplo, que é um dermatologista conhecido também, ele estava falando sobre PMMA também junto com o Dr. Hamilton, né, inclusive ele está dando curso junto com o Dr. Hamilton, utilizando o PMMA e tudo no curso. Então, assim, a gente vê que tem, assim como você, tem vários outros dermatologistas, né? A gente falou com a Gabriela Camargo, com a Laís Borges, com várias médicas que são dermato também, né? E você está num nível de dermato que tem SSBD também. Então, assim, tem toda uma questão de gente que estuda realmente muito. Você tem 3 pós-graduação, né? Isso. Então, assim, tem gente que estuda muito, que entende do procedimento, que entende disso, que entende do produto, que, assim, estudou realmente para fazer, né? Então, assim, todas essas coisas e todas as pesquisas que têm mostrado... E são muitas. São muitas. E são estudos de longo prazo. Então, a gente não está falando de um produto que surgiu ontem que a gente está usando para ver no que vai dar. Não é isso. Eu jamais utilizaria em mim, muito menos nos meus pacientes, algo que não tivesse estudo. Eu só trabalho com estudo, só com aquilo que tem evidência científica, que tem comprovação. Então, eu seria a primeira a ser contra o produto se tivesse qualquer estudo que não deixasse claro a segurança que ele tem. E hoje a gente tem grandes nomes, né? A gente tem aí a doutora Fernanda Bortoloso, que também é da SBD. Eu estava recentemente agora, tem acho que 2 semanas, a doutora Patrícia Leite fez uma palestra, assim, incrível. E ela que tem todo um reconhecimento aí nacional e até internacional, que está hoje trabalhando com o produto. Por quê? Ela mesma deixou claro que para ela hoje não tem nenhum produto que entregue o resultado com a segurança do PMMA. Se um dia surgir algo que entrega o mesmo resultado e com a segurança ainda maior, a gente vai migrar. Óbvio. Mas hoje o melhor produto que a gente tem em eficácia e segurança é esse. Show. E, doutora, eu não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, se você quer mandar algum recado. Outra coisa, assim, por exemplo, dessas sociedades, o que eu vejo, Ivan? A gente está falando de um produto também que é definitivo. Então, o paciente, ele não vai ter que gastar no seu consultório 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Não sei se, pensando do ponto de vista comercial, do ponto de vista, assim, financeiro mesmo, se seria rentável ter tanto apoio para um produto que você faz um investimento 1, 2 vezes no máximo. Então, eu acho que isso também dificulta bastante a abertura da mente para o PMMA. Não é interessante para muita gente, né? E tem muita gente que fala que o PMMA é um produto barato, né? Ele não é um produto barato. Ele não é barato, de forma... Outra coisa, né? É que às vezes acontece chegando no consultório, não, eu fiz PMMA e paguei um valorzinho, uma pichincha. Eu falei, não é PMMA. PMA é barato se você pensar em 1 ml. 1 ml não faz nem cócegas no glúteo. Então, a gente trabalha com volume de 150, 180. PMA não é barato. Se você for pensar no resultado que ele entrega, ele vale aquilo que é cobrado. Mas não é um produto barato. E ele acaba sendo vilão, levando a culpa do silicone industrial, de um aqualift, de um hidrogel, que são produtos clandestinos. Sim, até no BIOS mesmo, o doutor Eduardo Teixeira, ele estava comentando que tem muito radiologista que não sabe nem identificar. Muito. Porque às vezes, e até tem vários cursos agora que a gente participa, etc. também, que os radiologistas, né, tem os médicos radiologistas, eles estão mostrando, olha, isso aqui é PMMA, que você praticamente não percebe. Né, as diferenças são muito sutis. Mas eu estava numa palestra em São Paulo esses dias com a doutora Mari Rinaldi, que é uma radiologista aí fantástica, que hoje ela está basicamente por conta de fazer ultrassonografia para diferenciar os diversos tipos de preenchedores. Então, hoje ela tem uma propriedade gigantesca para falar, ó, isso é PMMA e isso não é. E ela é uma radiologista que defende o uso do produto da forma correta. Sim. Até porque, realmente, se a gente olhar as pesquisas,
é o produto seguro. Exato, Né? exato. Então, e essa segurança é uma coisa essencial para a medicina, para resultados, para você poder confiar no produto. O que eu falo é que assim, eu não fico endeusando o PMMA, não é que é um procedimento livre de complicações. Todo procedimento médico, ele tem a sua complicação, ele vai ter o seu risco, isso é inerente a qualquer procedimento, a qualquer material. O que eu falo é que, assim, hoje, na nossa situação, não temos outra alternativa com uma segurança maior e com o mesmo resultado. Então, hoje, no cenário atual, é o melhor produto que a gente tem. Certo. Bacana. Quer passar mais algum recado, doutora? Falar mais alguma coisa? Eu acho que é isso mesmo, foi bem bacana esse nosso bate-papo, deu pra gente oscilar, falar um pouquinho de pele, de bumbum, de lift, de doença. Vamos falar mais uma coisa, uma coisa. Você tem algum caso engraçado que aconteceu no consultório que você queira contar pra gente? Engraçado? Ou curioso, assim? Não, eu tive, assim, de paciente que chegou falando que tinha feito PMMA e não é, mas não sei se isso seria... Não tem problema, né? Era mais tipo uma história engraçada. Você viu do Hamilton que a gente fez? Não vi. O que foi? Do Hamilton, assim, ele tava falando, a paciente chegou no consultório e falou pra mim: doutor, eu vou fazer o procedimento, mas o meu marido eu não vou contar pro meu marido. Eu falei pra ele que eu viajei e eu vou ficar 3 dias num hotel e eu vou pra recuperação e etc. Eu não vou contar pra ele. Aí ela fez a recuperação e tal. Voltou para casa, o marido percebeu que estava maior o glúteo, ela falou, não, é um personal novo. Aí o glúteo foi aumentando. Ah, não, mas isso daí é sempre. Nunca o resultado é do médico, não, Ivan. Porque, assim, as pacientes querem que o bumbum fique bonito, mas, assim, é a academia, tá? Então, é a academia que dá esse resultado. Eu brinco aqui com o que tem de personal levando a fama dos meus resultados, porque não quer contar pra amiga e muito menos pra inimiga que o resultado do bumbum foi preenchimento. Então, tem muito agachamento levando a fama de dar resultado, que o resultado é do nosso procedimento. Isso tem bastante. Esse agachamento chama Camila, hein? Exatamente. Dá vontade de ir lá fazer uma assinatura. Pois é. Doutora, muito obrigado pela presença, foi uma honra conversar contigo. Eu que agradeço. Muito bom te ver de novo. E, gente, continue acompanhando o Pode Harmonizar, continue acompanhando a doutora Camila Rodrigues. A gente vai marcar em todos os posts que a gente fizer nos cortes. E até o próximo episódio. Obrigado.